Então, pessoal, bom dia novamente. Retomando a nossa sessão do dia 4 de agosto de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, o período da manhã. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente aqui no nosso colegiado, nós temos o doutor Tiago, que está substituindo uma vaga aqui da nossa turma. Continuando a nossa pauta, a gente vai para o item 62, Ana Maria Gerbers Odebrecht, de relatoria do doutor Paulo. Com a palavra, doutor Paulo. Ok, então o processo da Ana Maria trata de omissão de rendimentos e moléstia grave. Eu transcrevo o relatório da decisão de piso e vou logo ao voto, que eu acho que é o bastante para enfrentar a matéria. A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à infração de omissão de rendimentos no valor de 136 mil e tal. No mérito, entendo assistir razão à recorrente. Com efeito, os documentos juntados aos autos fazem prova. Na realidade, eu falei aos recorrentes, porque quem entrou com recurso foram os sucessores do espólio da contribuinte. No mérito, entendo assistir razão aos recorrentes. Com efeito, os documentos juntados aos autos fazem prova de que os rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano calendário de 2002, pagos pela Universidade Federal do Paraná, reputados omitidos, tratam-se de pensão, vide a folhas 11. Provou ainda, mediante laudo médico oficial, as folhas 10, que a moléstia grave foi contraída em 13/11/98, conforme consta expressamente nesse laudo no campo observações. E está lá nesse campo, examinada para fins de isenção do imposto de renda, pensão por morte, conforme anatomo patológico datado de 13/11/98. Eu estou entendendo que essa referência aqui, como ela consta do corpo do laudo, é suficiente para caracterizar a data do início da moléstia grave, entendeu? Expostos preenchidos os requisitos estipulados, eu estou definindo aí a isenção em relação a esses rendimentos. Ok, só. O laudo era oficial, né? É oficial. Então, doutor, alguém questionamento? Doutor João, como vota? O laudo é oficial, atesta a data da moléstia. Eu acompanho. O rendimento é de aposentadoria ou pensão? É pensão. Sim. Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 62, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Item 63, até os 66, é José Maria de Medeiros. Aí eu não sei se é o mesmo assunto. É mais ou menos o mesmo assunto. Alguns têm livro caixa, acho que outros não. Então, eu vou abordar esse aqui e eu vou logo direto ao voto em que eu enfrento as teses aqui do processo. Conheço o recurso. Quanto à infração de omissão de rendimentos, não obstante as alegações defensivas, entendo não exigir razão ao recorrente. Ocorre que a condição de cardiopatia grave, apta a afastar a incidência do imposto de renda, os problemas da aposentadoria, pensão e tal, deve ser atestada pelo laudo oficial e somente se aplica a períodos anteriores quando consignados no laudo. Eu cito a norma. Observe que o laudo apresentado às folhas tais não atesta que a condição de cardiopatia grave foi constatada em relação a períodos anteriores. Então, eu mantenho a infração de omissão de rendimento. Quanto à infração de dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa, a par da omissão do recorrente em provar a alegação de que tais deduções estariam em conformidade com a legislação permanente, não consta da DIRPEF revisada rendimentos tributários originários do trabalho não assalariado, requisito legal para a dedução das respectivas despesas. Aí eu cito a norma. Também não procede a alegação de que teria havido o recolhimento do imposto devido quando da apresentação da DIRPEF original, posto que nesta foi apurado o saldo do imposto a restituir. Vide folha 17.
Eu voto. Ok. Aqui então não tem laudo oficial e aí não é a questão de... O laudo não atesta a moléstia grave em relação a períodos anteriores. Aí o laudo não contempla nenhum desses períodos aqui, entendeu? Tá. Algum questionamento? Doutor João, como voto? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse foi acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso. Não teve nenhuma preliminar, né? Nada. Aí a gente vai 1 a 1, vai no 64. O 64 é a mesma coisa, ele alega também que teve o pagamento antecipado, alega isso só no recurso voluntário. Eu estou dizendo que é precluso, além do mais, ele apurou imposto a restituir de IRPF revisado. Então, essa alegação é totalmente descabida. No resto, é igual ao outro. Acho que pode... Pode reproduzir a decisão? Pode reproduzir. Só que aqui eu não estou conhecendo a matéria preclusa. Então, vai ser Conhecer parcialmente. Esse foi... A matéria preclusa... Matéria preclusa é o recolhimento? É o recolhimento, porque ele não questionou isso na impugnação, só trouxe isso nesse processo no recurso voluntário, entendeu? O recolhimento, no caso, do valor, qual recolhimento? Ele diz, ele diz que o imposto foi pago na apresentação da DIRPF original, que veio a ser retificado para excluir os rendimentos que ele entendeu isento. Só que a DIRPF original não apurou imposto a pagar, apurou imposto a restituir. Então não houve recolhimento algum, em nenhum desses processos, entendeu? No processo que nós jogamos anteriormente, eu conheci dessa matéria porque ela foi suscitada na impugnação. Aqui ele só suscitou no recurso voluntário, eu não estou conhecendo. Nesse caso, eu vou votar pelas conclusões, porque eu entendo que o recolhimento... Não houve recolhimento, Wesley. Não, eu sei, eu estou falando da argumentação em si. Que a abordagem de recolhimento, no caso, é uma argumentação, uma razão recursal, que pode vir a extinguir o crédito tributário. Então, tá bom. Então tá bom, pelas conclusões. Ou pelas conclusões. Doutor Wes, deixa eu entender. O senhor está, na verdade, o senhor conhece da matéria. Ele não conhece, o senhor conhece. Eu conheço da matéria, mas não dou... Mas nega provimento, porque não há recolhimento algum. Então, me parece que esse é o seu voto. Isso. Então não é pela... A sua divergência com a relatora é porque o senhor conhece. Eu conheço da matéria. Então, na verdade, não é pelas conclusões, né? Eu acho que não vai ser pelas conclusões, não. Eu conheço, eu abro divergência para conhecer da matéria e negar provimento. Mas ele, em conhecendo da matéria, você vai negar provimento, porque não teve recolhimento. É isso? Que conheceu e negou provimento. Essa é a sua divergência. Isso. Tá. Doutor João, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Wesley? Eu abro divergência para conhecer da matéria e negar provimento ao recurso. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? Doutora Letícia? Com a divergência. Doutor Tiago? Acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Wesley e Letícia. Que conheceram
Que conheceram do recurso e negaram provimento, né? Que conheceram integralmente do recurso. Integralmente do recurso, integralmente, tá faltando esta palavra. Perfeito. Pode ir para o próximo, Paulo, 65. Ok, o próximo, eu estou, assim, mantendo a omissão de rendimento em função de não haver laudo retroativo. Nesse não tem livro caixa, nesse tem argumentos de que houve o pagamento antecipado, mas ele apurou saldo a restituir, então não existe pagamento. Então aqui eu voto por negar provimento ao recurso. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Nesse caso, foi pré-questionada a matéria, né, doutor Paulo? Foi. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda? Acompanho. Acho que Sim, agora saiu. Doutora Letícia? acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 65, acordam os membros do colegiado, por unanimidade, gozam em negar provimento ao recurso. 66. O 56 é idêntico, viu? 66. 66? Aqui está 65 e 66. Não, tudo bem. Final 56, é idêntico. 66. Ah, sim, é idêntico. Posso reproduzir? Pode reproduzir integralmente. Está todo mundo de acordo? Sim. Sim. Então, vai ser o mesmo resultado do 65 para o 66. O nosso último item da pauta da manhã, o item 67, José Paes Bicudo Espólio. Bom, vamos, também moléstia grave, eu acho que a gente pode ir direto para o voto para enfrentar essa matéria. Bom, eu conheço do recurso no mérito, não obstante as alegações defensivas, incluída a farta documentação juntada aos autos relativa ao reconhecimento da moléstia grave do contribuinte pela fonte pagadora, segundo a legislação da época, para efeitos da suspensão da retenção do imposto de renda na fonte, a existência de jurisprudência dessa Corte relativa ao sujeito passivo, tratando de idêntica matéria relativa a período de apuração diverso, a matéria encontra-se atualmente regulada pela súmula CAP número 63, que vincula esse colegiado, e ela diz da exigência do laudo. Por oportuno registro que a isenção do imposto de renda na declaração anual de ajuste está condicionada à verificação dos requisitos legais em cada período de apuração. Tarefa essa afeta exclusivamente a Receita Federal do Brasil. Isso não se confunde com os procedimentos administrativos adotados junto à fonte pagadora para fins de suspensão da retenção do imposto de renda na fonte, e não tem aptidão para constituir direito adquirido à isenção, sempre sujeito à verificação pela autoridade fiscal. Do exposto por reportar não comprovada a condição de portador de moléstia grave no período de apuração a que se refere o lançamento, voto com manter a infração de omissão de rendimento. Em que pese a decisão de piso ter reputado não contestada a multa por atraso na entrega da DPF revisada, entendo que o sujeito passivo efetivamente impugnou essa exigência no que diz respeito à parcela da multa que excede o valor mínimo e que decorre da inclusão dos rendimentos reputados omitidos no cômputo dessa infração. Não obstante, não vislumbra hipótese de nulidade passiva de reconhecimento de ofício, desde que a decisão acerca da obrigação principal que manteve íntegra a exigência, necessariamente conduziria à manutenção da multa por entrega em atraso na DPF no exato patamar. Do exposto por não vislumbrar prejuízo algum à defesa, deixa de declarar de ofício a nulidade por negativa de apreciação de tese defensiva, bem como, reputo pré-questionada a matéria para fins de análise do recurso voluntário. No mérito, nego provimento face à manutenção integral da infração de omissão de rendimentos. Quanto à alegação de irresponsabilidade do espólio pelas multas e juros exigidos, cumpre observar o teor do inciso tal do CTN, em sentido contrário. Não obstante, no caso específico da multa de ofício, aplicada no patamar de 75%,
esta excede a responsabilidade imputável aos sucessores por expressa previsão legal contida no artigo 49 do Decreto-Lei nº tal, que assim dispõe: quando se apurar pela abertura da sucessão que o decurso não apresentou declaração para exercícios anteriores ou fez com omissão de rendimentos, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo acrescido de multa de mora de 10%. Conforme certidão de óbito às folhestais, o contribuinte faleceu em 2 de 2 de 2000, e o auto de infração foi lavrado em 2005, de modo que a multa exigível é de natureza moratória e devendo ser alterada para o patamar de 10%. Rejeita o pedido de exclusão dos juros moratórios por falta de previsão legal. Eu coloquei um algo a mais aqui, eu vou excluir esse algo a mais. É só por falta de previsão legal que eu rejeito a exclusão dos juros de mora. Então, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício para o patamar de 10%. Em suma, esse contribuinte entendeu que em um momento no passado ele teve um laudo que atendia os requisitos e que esse laudo que em um momento passado atendeu os requisitos deveria valer para sempre. Eu entendo que isso aí está sujeito à verificação a cada ano no calendário, entendeu? E prova. Assim, na parte principal. Doutor João, eu fiquei na dúvida em relação a essa multa, essa redução. Vamos lá. Doutor Paulo, tem uma decisão, doutor Wesley, me ajuda, por favor, só tem memória bem melhor do que a minha. Tem uma decisão do ano passado, que, se não me engano, é do STJ, e que é vinculante, sobre a eficácia do laudo. Eu me insurgi contra essa tese por muito tempo no colegiado, até que sobreveio essa decisão vinculante, que diz o seguinte: uma vez obtida a isenção com base no laudo hábil, essa isenção permanece. O laudo não tem que ser renovado, ainda que esse laudo tivesse prazo certo. Eu me lembro até da discussão que a gente teve sobre uma contribuinte que tinha câncer. E ela foi curada. E nos autos tinha o laudo apontando que ela tinha moléstia e tinha o documento médico atestando que ela já estava curada da moléstia. Então, ela mesmo curada permanecia com direito à isenção. O que eu acho um absurdo, porém, havia uma decisão vinculante. O senhor lembra desse caso, doutor Wesley? Eu acho que isso é só em câncer, viu? Lembro. Não sei se é só em câncer. Eu me lembro que o caso era câncer. Era câncer no momento. É o seguinte, o STJ começou a proferir decisões porque o câncer, por exemplo, né, ele pode retornar ao seu estágio anterior. Então, o STJ entendeu, e aí ele tem essa liberdade, mais que nós, né, que seria mais justo ou adequado, digamos assim, que não se exigiria, né, a questão da contemporaneidade. E aí me parece, eu estou procurando aqui o voto que a gente votou, inclusive, me parece que tem não sei se é um parecer da PGFN, falando sobre a contemporaneidade e a não exigibilidade de novo laudo. A partir do momento que aquele contribuinte teve a doença, contraiu a moléstia grave, ele, digamos assim, ad eterno. Eu lembro que houve resistência no colegiado, porque era uma posição, né, obviamente, houve uma resistência, mas aí me parece que convergiram em razão desse parecer da PGFN. Então, eu só vou abrir aqui o voto e aí eu já passo as motivações e fundamentações aqui. Acho que foi um processo da Juliana, viu? Eu acho que foi, sim. Eu estou procurando também.
E aqui eu estou até achando um voto aqui do senhor aqui. Tem até um voto aqui do senhor aqui no Eu nosso acho que o preferido. parecer é o 701 de 2016. Fala que a moléstia grave não exige demonstração da contemporaneidade. Isso. Que legal. Fico honrado aqui. O senhor citou no seu voto um voto meu aqui. Não foi a única vez, né, doutor Wesley? Sempre que eu quero fazer um voto bem feito, eu tenho que citar um do senhor, claro. Eu vou. Aqui, ó. O parecer. Está aqui o número do acordo, inclusive. Parecer PGFN número 5 de 2016, tá? Solução de consulta aqui, que pacificou no Poder Judiciário, fazendo a adequação de entendimento sobre o caso, respondeu à solução de consulta número 220, o CIT, por força do artigo 19, inciso 2º da Lei 10.522 de 2002, conjugado com um ato declaratório, e aí é um ato declaratório da PGFN, concluindo que uma vez tomada a doença maligna, a vítima não precisa de novos laudos. E aí foi onde o senhor se adequou aí, porque o senhor entendia que teria que ter um novo laudo, e aí o senhor se adequou. Provavelmente eu citei isso aí nesse meu voto. Qual que é o acordo? Aqui, ó. Registro que pessoalmente não endossa o entendimento, mas a ele me curvo por força das disposições regimentais. Bem no finalzinho você colocou. O número da acordo é 2301 006 500. 2301 006 500. Isso. No caso, o relator estaria negando o provimento. Eu estou negando o provimento. O que ele trouxe para comprovar a condição aqui de portador de moléstia grave é uma certidão do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, sobrescrita pela Divisão de Recursos Humanos e pelo diretor-geral, certificando para fins de comprovação a receita tal, circulando para receita tal, obteve em seu favor o deferimento da isenção do imposto de renda através do processo número tal de 95, com fundamento na lei tal, alterado, referido à verdade do FEM, em virtude do que leu subdivisão, lavreio presente. Aí depois tem aqui um atestado para devidos fins, e bicudo, portador de cardiopatia grave, doutor Cláudio, não está... não consigo ver isso aqui, nada de oficial, entendeu? Na folha 29. Tá, deixa eu... Bom, doutor Paulo, se eu entendi bem, então a questão não é... Quanto à questão da contemporaneidade do laudo, eu divirjo. Agora, se inexistir laudo, aí é outra coisa. Não é questão de contemporaneidade de laudo aqui, entendeu? A questão é de o que ele tem aqui não se presta por não ser um laudo médico oficial. Ele defende que o que ele tem foi obtido segundo a legislação da época que autorizava e que deveria valer para todos sempre, entendeu? Não é questão de ser contemporâneo ou não. Esse é o 67, né? O 68. 67 processo. 67, né? É porque a certa altura do seu voto, o senhor falou essa questão ele tinha a moléstia e queria que valesse para sempre. Para sempre ele tem razão, agora tem que saber se ele queria que aquele laudo valesse para sempre, aquilo que ele comprovou segundo uma legislação lá em 95, valesse para sempre e não tivesse que seguir comprovando segundo a norma pertinente, entendeu? E o senhor também disse, se me lembro bem, que eu não li o seu processo, o senhor disse que, aí no seu voto, quando o senhor leu, que esse laudo deveria ser renovado a cada exercício. Nesse ponto é que eu, embora concorde com o senhor, devo divergir, porque eu tenho um entendimento vinculante que diz que, em havendo laudo hábil, que não é o caso... Mas aquilo não é só para câncer, não? Eu tenho a impressão que não é não, doutor Paulo.
Eu tenho a impressão que não é. Eu vou até abrir aqui, porque houve esse debate. É só dar uma olhada no ato declaratório número 5 aqui, ó, que ele foi assinado pelo ministro. Eu acho que... Ele é vinculante. Estou abrindo aqui. Tá aqui. Eu acho que isso... Não é. Ele não fala qual é a moléstia. Só diz, ó, nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do imposto de renda sobre proventos, enfim, a isenção percebidos por moléstias nos termos do artigo 6º, incisos tais da 7.713, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Então, ele não está tratando do câncer, mas de todo o elenco do inciso 14. Eu não estou abordando a questão de contemporaneidade de sintomas, não. Eu estou abordando a questão de que ele não fez a prova, entendeu? Eu disse aqui no voto por oportuno, registro que a isenção do imposto de renda na declaração anual de ajuste está condicionada à verificação dos requisitos legais em cada período de apuração. Tarefa essa afeta a Receita Federal. Isso não se confunde com os procedimentos administrativos de uma fonte pagadora para suspensão da retenção do imposto de renda da fonte, que não tem opção para constituir direito adquirido à isenção, sempre sujeita à verificação pela autoridade fiscal. A autoridade fiscal verificou e não encontrou um laudo oficial. Perfeito. Eu entendi perfeitamente. Então, a questão aqui é a ausência de laudo, simples. A ausência de laudo médico oficial. E nesses casos... Não de contemporaneidade. Nesses casos, onde há ali o indício, meio que, assim, não vou dizer cabal, mas uma cardiopatia grave, de uma moléstia grave, existiu, pelo menos durante um bom tempo no nosso colegiado, a possibilidade de abrir uma diligência para que ele apresente o laudo médico oficial, né? Nesse caso, vai ter que ser dirigida a não sei a quem, porque ele faleceu, né? Ah, ele está morrendo, é verdade. Bom, aí não tem o que fazer. O outro ponto, doutor Paulo, que aí eu preciso do seu esclarecimento, com relação a essa multa, como disse a doutora Sheila. Eu nunca me deparei com essa situação, já julguei vários processos de espólio. Qual que é o fundamento que o senhor invocou? Eu citei um fundamento que está num decreto-lei, decreto-lei 5.844. Primeira questão, ele suscitou isso no recurso? Oi? Ele suscitou isso no recurso? Ele questionou a multa, entendeu? Ah, sim. Pois é, mas olha só, aqui fica a dúvida. Bom, se ele faleceu em decorrência dessa cardiopatia grave aí, né, eu vejo que mais de como nunca não tem como... Uma das condições mais normais de falecimento de uma pessoa é isso aí, entendeu? Sim, mas onde é que está o atestado? Entendeu? O atestado aqui, porque se ele está com cardiopatia grave, tem um laudo dizendo que ele está com cardiopatia grave, não preenche, talvez nesse momento, não preenche o requisito do laudo oficial médico emitido por uma instituição oficial, ok, mas ele está demonstrando que ele tem a cardiopatia grave, venha a falecer, em decorrência dessa doença, tem uma certidão, e aí, com fé pública, essa certidão, eu não vejo como não... assim, na verdade eu vejo como uma probabilidade, uma possibilidade de conceder, né, o deferimento em razão de circunstâncias das provas trazidas ao feito, assim, numa análise, num cotejamento. Agora eu estou tentando ver a certidão de falecimento aqui do... Dr. Wesley, quando o senhor procura a certidão, eu posso voltar aqui à questão da multa, que eu ainda tenho uma questão aqui a tratar com o Dr. Paulo, que é... Dr. Paulo. Oi? Mas o artigo 49 desse decreto, ele não está falando de multa de ofício. Porque a situação não é a do artigo 49 do decreto, senão... é a do artigo 44, inciso 1º, da 9.430. Há um lançamento de ofício. Não há a imposição de multa de mora, nesse caso.
Porque aqui o que o decreto diz é que se ele não fez a declaração, vai ser cobrado dele uma multa de mora de 10%. Claro, na hipótese de não haver lançamento de ofício. Porque em haver lançamento de ofício, há uma outra previsão legal, e aí bem mais recente, da 9430, que não são sequer incompatíveis. Eu acho que isso é completamente incompatível. Isso continua regulado pelo RIA atual. Diz lá no artigo 21, parágrafo 1º. Quando se apurar pela abertura da associação que o decujus não apresentou declaração de exercício anterior ou fez com omissão de rendimento, será cobrado do espólio o imposto sobre a renda correspondente a crescer de juros moratórios e da multa prevista na linha tal do artigo tal. Tá. E entra... No Rio... Assim. Eu acho que isso, a interpretação que eu faço disso é que a multa que se pode exigir do espólio é essa, entendeu? Porque essa multa tem um caráter punitivo, entendeu? A multa do lançamento de ofício. E transferir ela para o espólio, eu acho que não é viável, entendeu? Bom, eu entendo que não seria viável e justo transferir aos herdeiros, mas não ao espólio. Desculpa, qual é o artigo? A responsabilidade dos sucessores no artigo 21, entendeu? E delimita a questão da multa aqui, que é de natureza exclusivamente moratória, entendeu? Mas aqui não dá para inferir que a multa é só a moratória. Aqui não exclui a outra. Fala só que a multa de mora dele é 10% só. A experiência que eu tenho de julgar isso em primeira instância é sempre aplicar isso aqui, entendeu? Não sei como o CAF vem enfrentando essa matéria, mas eu sempre apliquei isso aqui em primeira instância. Tá, eu vou acompanhar o Dr. Paulo nessa matéria da multa, porque eu confesso que é a primeira vez que eu me deparo com esse dispositivo, eu preciso olhar melhor, inclusive saber qual é o fundamento, qual é a jurisprudência do CAF acerca disso. Não me lembro de ter discutido isso na turma, acho que nunca discutimos isso. Eu não estou achando a certidão de óbito. Que tá falando que tá na folha 25. Está no 25 mil. Do processo. Aqui, achei. Infarto agudo de miocárdio aterosclerose. Então, nesse caso, ele tinha cardiopatia grave. Aí a gente está sendo médico, entendeu? Meu irmão tem isso, entendeu? Já teve infarto, já fez todas as pontes, já tem essa arterose, ele não consegue se aposentar por cardiopatia grave, entendeu? Mas isso aqui é um infarto agudo, foi naquela hora, naquele momento. Tem nada a ver o fato de qualquer um pode ter um infarto agudo e morrer. Depende se você tem cardiopatia anterior ou não. Isso, Bom, gente, não se discute aqui se ele tinha doença ou não. A gente já discutiu isso várias vezes na turma. O que se discute é, ele cumpre o requisito legal da existência de um laudo médico oficial. É isso que se discute. Eu até concordo com o Dr. Wes que houve ocasiões em que a gente baixou diligência para verificar. Mas nesse caso, o defunto está morto. Como é que vai obter um laudo médico oficial? A não ser que ele tivesse um lá os herdeiros têm uns alfarrábios do decujus, mas... Pois é, mas aí também... A questão não é se ele tinha doença ou não. Tudo bem, mas aí nós temos dois contrassensos, temos dois pesos da balança, e obviamente nós podemos pender para um lado ou para o outro. Veja só, é obrigação do contribuinte trazer aos autos as suas provas, né? Mas ele veio a falecer. E aí, como é que eu vou exigir uma prova que eu não consigo ter do contribuinte, assim, até do espólio? Não, mas então, assim, ele é trazido em sede de impugnação e recurso voluntário. Não, o recurso voluntário já estava falecido, Thiago. Ele já faleceu, Thiago, recurso voluntário. E é antigo esse processo. Bom, eu vou colocar em votação, aí qualquer coisa só abre divergência, doutor Wesley. Eu... Doutor João, como vota?
Eu acompanho o relator porque não tem um requisito legal que é a existência do laudo médico oficial, não é isso, doutor Paulo? Não há laudo médico oficial nos autos. Não há laudo médico oficial. Então, independente de ele ter ou não a moléstia, não faz direito à isenção. Sim. Doutor Wesley. Então, aqui pelas datas, veio a óbito em 2000 ele conseguiu somente fazer a impugnação e apresentou o laudo médico. Entendeu ele lá em 2001, lá, ou antes, 2001. Foi antes, ele veio a falecer em fevereiro de 2000. Né? A impugnação apresentada foi em assim, o que eu quero dizer foi em 99, se eu não me engano. O CARF veio fazendo essa evolução, inclusive com súmula vinculante aqui, em relação à apresentação do laudo médico pericial oficial ao longo dos anos aí, que foi se consolidando, já faz muito tempo, obviamente, mas nós pegamos, se for pegar o período que foi consolidado isso, foi da época de 2000 em diante, várias decisões se conformando com a legislação em vigor e obrigando o contribuinte a trazer o laudo médico pericial oficial. Como ele morreu em 2000, né, eu penso que nessa circunstância, em exceção à aplicabilidade da própria súmula do CARF, nós poderíamos entender que sim, há a possibilidade de dar o deferimento ao recurso em razão de não conseguir o contribuinte já falecido produzir uma prova por meio do espólio, no caso, o sucessor aí não conseguir fazer essa prova, seria uma prova negativa que estaríamos exigindo do contribuinte. Então eu vou abrir divergência, presidente, para poder acatar o recurso voluntário e dar provimento a esse recurso. Ok. Doutor Kleber? Vai o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutora Letícia? Com essa historicidade do doutor Wesley e considerando essa premissa dele histórica da súmula, eu o acompanho, a divergência. Doutor Tiago? Eu só não entendi a questão da multa, João, que você levantou aí. Então, deixa eu fazer um esclarecimento sobre a multa. Por favor. Eu fiz uma pesquisa e achei um julgado recente da Câmara Superior, entendeu? E o que diz aqui a emenda? O espólio é pessoalmente responsável pelo tributo devido pelo decujus, até a data da abertura da sucessão. No caso de lançamento de ofício, incide a multa de mora de 10% e juros de mora. Então, o CARF também entende do jeito que eu vim entendendo na primeira instância, entendeu? Sim, concordo. Eu acompanho o relator. Com o relator? Eu também vou com o relator. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício ao patamar de 10%. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento integral ao recurso. Eu falei com ele aqui. Nossa, tem uma obra aí. Tem uma obra justamente aqui. Na sua, né? Então, pessoal, com esse item 67, a gente completa os processos da manhã. Então, eu já vou começar a antecipar os processos da tarde, tá? Eu vou começar pelo item 68, também de relatoria do Dr. Paulo, que é Basileu Fernandes. Doutora Sheila, só aproveitando antes de passar para o novo julgamento, que eu estava procurando aqui, sobre essa questão do laudo, né? Lembrando que não é só uma matéria trazida, inovada na súmula do CARF, que é relativamente recente. A previsão da existência do laudo, ela existe no artigo 30 da Lei 9.250,
que é de 95. E diz o artigo 30 que, a partir de 1º de janeiro de 96, para efeito do reconhecimento das isenções tais, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Então, na verdade, a súmula do CARF veio a pacificar e deixar claro que se aplica esse dispositivo da lei. Então, só para fazer esse esclarecimento, que não se trata para usufruir da isenção, não basta a existência da moléstia. É necessário que, além dela existir, ela seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, porque é um requisito legal. Ok, doutor João. Doutor Wesley? Então, eu entendo que a lei lá ela é de 96, hein, passou em vigor, tá? O auto de infração aqui, se eu não me engano, só deixa eu confirmar a data do auto de infração. Caramba. Bom, o auto de infração aqui, deu para perceber que a impugnação foi de 99, provavelmente a auto de infração de 98 para 99, né, onde estavam se segmentando, inclusive, o entendimento da própria lei. Não obstante, nós estamos aqui, e não obstante, estamos aqui em pleno 2020, julgando esses processos que deflagraram em diversas ocasiões a exigibilidade do laudo técnico oficial por uma instituição oficial, né, de União, Estados e municípios. Então, assim, eu não vejo como tão absurdo assim, na época, a pessoa apresentar um laudo e que até hoje a gente acompanha, né, e até de conhecidos que vêm e dizem, olha, eu fui lá em determinado hospital, sei lá, Albert Einstein, algum hospital que não está credenciado nas redes públicas, emite o laudo e por uma série de dificuldades de procedimento do dia a dia e da nossa legislação, né, a pessoa entende que aquele laudo já está cumprindo os requisitos da lei. Então, ela apresenta para a autoridade fiscal diz, olha, não está em conformidade com a lei. Me apresenta o laudo médico oficial. Então, eu não vejo com tanto absurdo assim, e aí divergindo um pouquinho do doutor, está sempre bem colocada a opinião do doutor João, fundamentada, apesar da questão da data ser diferenciada na lei, né, ao longo dos anos o CARF veio se consolidando, tanto é que virou uma súmula, e com o tempo ela veio virar uma súmula, não foi súmula em 98, 99, em 2000, 2001, foram diversos casos que levou ao entendimento de uma súmula que hoje ela é vinculante. Então, assim, não vejo como tão absurdo essa interpretação, porque nós estamos falando de uma cardiopatia, de uma moléstia grave, e que os contribuintes, do meu ponto de vista, têm sim aquela dificuldade de levantar suas provas no atual cenário. Hoje, talvez bem menos, porque já está mais consolidado, né? No INSS você marca lá, você consegue por 30, 60 dias, mas há muito tempo atrás a gente sabe que não era tão simples. Então, assim, eu mantenho a posição de interpretação, né, assim, mais, não vou dizer flexível, mas um pouquinho mais, talvez equilibrada em relação ao tempo com o processo que foi julgado. Ok, doutor Wesley, obrigada. Doutor Paulo, vamos começar então os 68? Vamos lá. 68, nós temos aí um lançamento de IRPF, dedução indevida de pensão alimentícia. O julgamento, em primeira instância, manteve a exigência. Ele apresenta recurso voluntário. E eu vou logo no voto, onde nós vamos enfrentar as teses, onde eu vou enfrentar as teses que ele alega. Bom, eu deixo de conhecer a alegação de bitributação, pelo fato do cônjuge ter submetido a pensão alimentícia à tributação de imposto de renda. Referida à matéria, não foi suscitada em sede de impugnação no orçamento, operando-se a preclusão ao teor do artigo 17 do decreto número tal. Conheço das demais matérias por atender os requisitos. No mérito, o recorrente admite tratar-se de pensão alimentícia paga na constância da sociedade conjugal, na forma de acordo homologado em processo de jurisdição voluntária,
com o propósito de contornar problemas financeiros decorrentes da assumida prodigalidade do sujeito passivo. Com efeito, essa alegação não merece acolhida, a par de não vislumbrar a possibilidade de efeitos jurídicos tributários da opção do sujeito passivo em superar sua arguída prodigalidade, para a qual há remédio jurídico específico previsto no Código Civil Brasileiro, qual seja a interdição parcial, mediante acordo de concessão de alimentos. Não vislumbra o fundamento nas normas do direito de família, de modo a justificar a dedução de pensão alimentícia, assim constituída por mera liberalidade em benefício de integrante da unidade familiar, na declaração anual de ajuste. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência dessa Corte, relevando destacar o recente julgado da Câmara Superior do Recursos Fiscais. Eu cito aí um precedente. E diz a emenda: a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática jurídica, decorrente de uma obrigação legal, e não a decorrente de mera liberalidade, pois as regras regentes do tema no direito de família têm como finalidade resguardar o sustento, a alimentação daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade. Então, eu não conheço da matéria preclusa, conhecendo as demais matérias, e não era provimento ao recurso. Eu observo aqui que a gente não tem nem condição de avaliar essa questão do imposto pago pelo cônjuge, entendeu? Porque é uma questão que é outro sujeito passivo, ainda que tivesse trazido a impugnação. Mas não é o caso, eu acho que não dá realmente porque é preclusa, além do mais. Doutor João. Já apareceu um caso parecido aqui no nosso colegiado, se não me engano. Quem era o pródigo, marido ou mulher? Marido. Aí, para ele não ficar com todo o dinheiro, vão passar um pouco para a esposa e vamos travestir isso de pensão. Foi isso? Isso, foi isso. Teve um caso parecido aqui, na constância da sociedade conjugal. Na constância. Só que me parece que era o contrário que aconteceu, que a mulher era... O doutor Wesley vai se lembrar, a mulher que era que me parece que não era muito certa, até tinha tentado matar o marido. Não foi, doutor Wesley? Sim, estava nos autos isso, que ela tinha tentado matar, não sei se o marido matar alguém. E aí... Eu lembro que eu peguei um caso que o cônjuge... não sei se... Acho que é outro caso, não é o mesmo. Eu peguei um caso que o cônjuge chegou... A esposa recebeu intimação do auto de infração em relação à omissão de rendimentos do cartão de crédito e débito. Ela, mas... Como assim? Eu não conheço esse cartão de crédito e débito. Você conheceu, mas aqui o seu marido gastou tanto aqui e tal. Eu não estou sabendo nem passar aí. E aí ali ela descobriu ali que tinha vários gastos que o marido teve. Parece que eram valores bem consideráveis. Viu? Merece morrer mesmo. Pois é, ali ela ficou bem... Não é o mesmo caso, não. Não. Doutor Paulo, eu vou acompanhar o senhor, acho que está correto. Não tem a menor possibilidade de você imaginar uma pensão alimentícia para cônjuge, seja homem ou mulher, na constância da convivência. Isso diz, é óbvio que isso daí é uma burla ao dever de alimentos. E, portanto, não pode ser albergado pelo dispositivo isentivo da norma tributária. Já votei assim, nesse caso da mulher. Eu acho que ela não tinha tentado matar o marido, não, doutora Fernanda, tinha tentado matar alguém, mas eu lembro que tinha um boletim de ocorrência lá no processo, para provar que ela não era muito certa da cabeça. Aí o marido falou assim, não, mas como ela não é muito certa da cabeça, eu não separei dela, mas eu pago pensão para ela. Era esse o contexto. Então, porque eu preciso cuidar dela, porque ela não é muito certa, mas eu pago pensão para ela, e queria bater a pensão que ele paga para a mulher, que ele vive com ela. Era essa a história. Que é mais parecido com o caso do Dr. Paulo. O fato de viverem juntos marido e mulher, ainda que haja uma pensão, essa pensão não tem essa natureza de pensão alimentícia, de modo algum. Eu acho que, eu estou lembrando também, foi uma questão, teve um levantamento, não sei se seria o mesmo caso, mas teve um levantamento policial sobre de pessoas que iam a juízo e falavam que estavam com pensão para ter isenção, e aí daqui a pouco estavam morando todo mundo junto. A sociedade conjugal ela tem que estar separada de fato também. Então, como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia?
Acompanho. Doutor Tiago? Não entendi. Tem uma decisão judicial nos autos? Tem um acordo homologado judicialmente em processo de jurisdição voluntária. Não, eu não entendo que é requisito essencial a separação. A legislação não fala que é necessária dissolução, separação. Ela veda a pensão por mera liberalidade. No caso aí, teve um acordo homologado pela Justiça, então diverge do provimento. Ok, eu vou com o relator. Então, acordam os membros do colegiado por maioria de voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa e negar-lhe provimento. Vencido, conselheira Tiago. E deu provimento. Doutora Sheila, só por um instante, deixa eu tomar a palavra para parabenizar o doutor Paulo por esse voto, num aspecto, especialmente num dos aspectos que foi de abordar essa questão do direito de família, que, na verdade, o que houve, como só acontecer nos acordos de pensão, ainda que homologados, o que houve foi uma mera liberalidade. O acordo de pensão é uma liberalidade, é uma escolha, é uma opção, diferente daquela pensão que é uma obrigação instituída pela Justiça. Então, foi muito bem abordado isso no voto. É mais uma das razões pelas quais eu concluí. Eu acho que a nota de diferença em um acordo ser ou não admitido para pensão é aquela pensão ser exigível, entendeu? Então, eu estou me separando, eu posso fazer um acordo e homologar judicialmente, entendeu? Mas aquela pensão, se eu não fizesse o acordo, eu seria buscado mandar judicialmente para suprir esse dever, entendeu? Então, eu acho admissível o acordo quando ele vem atender uma exigência, entendeu? Agora, um que não seria, em hipótese alguma, exigível, não vejo como. Então, doutor Paulo, passando para o próximo item. Ok, o próximo também é pensão alimentícia. 69, Ide Gomes Pereira. Isso, ela foi autuada em vários anos calendários aí por omissão de rendimento de pensão alimentícia. Houve impugnação, manteve a exigência. Sim, ela foi também lançada em multa por isolado Carneiro-Leão, que também vai cair por conta dos períodos, né? Bom, vamos... ela alegou aqui inconstitucionalidade da multa exigida por caráter confiscatório, questiona a exigência de multa simultânea, multa de ofício e multa isolada, argue não haver respaldo jurídico para incidência da taxa Selic. Bom, conheço o recurso, não há preliminares, rejeito a alegação de natureza confiscatória da multa de ofício por violação de preceito constitucional. Na realidade, eu vou mudar isso aqui para não conheço. Então, não vou conhecer da alegação, vou ajustar o voto para não conhecer isso. Rejeito as alegações contrárias à incidência da taxa Selic e cito a súmula CAF número 4. Quanto à multa exigida isolada por falta do Carneiro-Leão, eu cito a súmula CAF número 47, ela só se aplica após a vigência da MP 351, que é 2007. E a gente trata aqui de um ano calendário até 2006. Então, a multa isolada eu estou derrubando totalmente. No mérito, a defesa reitera os argumentos da impugnação contra a infração de omissão de rendimento, enfrentados e refutados na decisão de piso. Eu transcrevo aí o voto que eu estou acolhendo. Então, vou ler. Foi também objeto de auto de infração lançamento decorrente da omissão de rendimentos percebidos pelo contribuinte recebidos de pessoa física proveniente de pensão alimentícia. A impugnante não discorda da incidência do imposto de renda sobre o rendimento de pensão alimentícia, apenas contesta que o valor recebido a esse título deve ser dividido em 3, ou seja, entre a impugnante e seus 2 filhos, uma vez que 2/3 não são rendas da impugnante, e sim dos alimentandos. Alega ainda que, com relação ao calendário 2003, a impugnante optou pela declaração simplificada,
sendo que, em função disso, não restou utilizado o direito de abater as despesas de seus dependentes. Razão não assiste a impugnante, uma vez que, ainda que o valor da pensão se destine aos 3 impugnantes e seus 2 filhos, referidos valores são pagos diretamente à impugnante conforme a declaração de florestais. A guarda das crianças ficou com a impugnante, sendo, portanto, de sua responsabilidade o cumprimento da obrigação do pagamento de imposto e a apresentação das declarações de ajuste em nome dos alimentantes. Conforme se verifica, a impugnante não providenciou a entrega da declaração de ajuste individualizado, ou seja, uma declaração para cada beneficiário da pensão. Antes, elaborou uma única declaração de ajuste, nela colocou os alimentantes como seus dependentes. E, em conformidade com a lei, tendo eles sido incluídos na declaração como seus dependentes, os valores recebidos pelos mesmos devem também serem incluídos na sua declaração de ajuste anual. Então, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa exigida isoladamente. E aqui eu vou conhecer parcialmente também, entendeu? Não vou conhecer aqui da alegação de inconstitucionalidade, vou fazer o ajuste aqui no voto. Ok. Aqui ficou bem claro, né? Ela não fez a declaração dos filhos e ainda colocou como dependente, né? Então. Doutor João, como vota? Mais uma vez, doutor Paulo, parabéns pelo voto. Sim, eu sempre oriento, assim, meus amigos, pessoas que estão numa situação tal, faz a declaração do menino, dos filhos, faz o CPF, faz a declaração e coloca a pensão do filho no nome do filho e o filho paga o imposto dele. Ela fez a opção por trazer tudo para a declaração dela, os filhos como dependente, tem que trazer o rendimento para tributar também, tá correto. Agora aí, doutor Paulo, o senhor bem colocou, eu destaco que o fato de a pensão dos filhos ter sido depositado na conta dela, isso para mim é totalmente indiferente. Poderia até ter sido depositado na conta dela, a pensão dos filhos, mas os filhos ter declarado seus próprios rendimentos. Então, eu concordo integralmente. A conta que se depositou é indiferente nesse caso. Mesmo porque normalmente tem conta de filho, né? Às vezes o filho não tem conta no banco, Aqui foi um conjunto da obra, né? Não, ela colocou como dependente, entendeu? Eu acompanho. Ele pediu que o fisco tomasse conhecimento, entendeu, do fato de recebendo a pensão. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho o relator e cumprimento o voto. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CAP número 2, e dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa exigida isoladamente. Agora, dando uma folga para o doutor Paulo e indo para o doutor Kleber. Processo 70. Lembrando que os votos do doutor Kleber estão lá na minha pasta, tá? Eu tive apenas 11 dias para fazer 32 processos, né? Porque, como o computador deu problema, eu tentando resolver com o CARF, né? E eles primeiro exigiram que eu entrasse em contato com a HP, né? Por causa da garantia, então atrasou um pouco. Então pode ser que tenha alguns problemas aí. Então, o Célio Luiz Wolff, ele é um auto de infração, né, porque ele é de glosa, em revisão de declaração, foram glosadas as seguintes deduções que ele informou da declaração, né, contribuição previdenciária oficial, dedução por dependente, despesa com tratamento de saúde, despesa escriturária livre caixa, despesa com instrução e doação ao fundo da criança e do adolescente. Então, ele apresentou impugnação que as GPS juntadas comprovam o recolhimento das contribuições previdenciárias, no montante que ele afirma, despesas médicas com ortopista são dedutíveis, ausência do livro caixa formalizado, mero controle de contas a pagar e receber, não impede a dedução da despesa cujo abatimento e autorização pela legislação é de R$ 76.000,
e não existe motivo para desconsiderar as folhas de pagamento e justifica conseguir no endereço residencial do contribuinte em lugar do endereço comercial, e os pagamentos pelo serviço prestado pela contadora Simone Vieira, na qualidade profissional liberal, estão comprovados pelos recibos por ela emitidos. Pagar a pensão alimentícia a Carla Eduardo Volpe sob a guarda da mãe, conforme cópia da decisão judicial, que juntará, e deve ser considerado o valor do Carnelião recolhido no processo tal. Então, aqui faltou eu colocar que a DRJ considerou parcial provimento, né? E agora aqui ele apresenta recurso voluntário, não coloca todas as verbas, porque muitas das verbas foram afastadas pela DRJ. Então, no recurso, ele diz que não restou comprovada a inidoneidade dos documentos apresentados para a glosa da despesa médica, que o estorno da despesa do livro caixa é ilegal, tendo em vista que não há lei que disponha sobre essa questão, que as deduções realizadas para a APAI são legais, e que esta dedutibilidade está prevista na legislação, que a multa isolada pelo não recolhimento do Carnelião já foi recolhida nos autos processuais tal, que a multa de ofício do percentual de 112,5 a um confisco, afinal, requer a subsistência do auto de infração. Então, esse é o relatório. Indo para o voto, primeira questão está eliminada, da multa confiscatória, a súmula CARF número 2, e para as demais questões, eu reproduzi o voto da DRJ. Na questão do fundo da criança e do adolescente, eu não trato todas as questões, porque, por exemplo, da Previdência foi excluída pela DRJ, então só as novas questões aqui que remanesceram. Então, do fundo da criança e adolescente, ele fez a doação para a PAI, e a lei diz que é para os conselhos municipais, estaduais e nacionais de direitos da criança e do adolescente. Então, esse não é dedutivo, permanece, questão da PAI. A despesa do exercício da profissão, né, do livro caixa, aqui cita a lei, o contribuinte deduziu 76 mil de despesas penduradas no livro caixa, porém trouxe documentos que totalizam apenas 69 mil, despesa de telefonia está no outro endereço, e não no endereço profissional, e as despesas de energia elétrica no valor de 5 mil, igualmente, não são relativas ao local do exercício profissional do contribuinte. Então, permanece essa glosa. A glosa de despesa médica, eu fiz análise também com base na decisão da DRJ, que ela fez uma planilha, colocando cada despesa médica e se era ou não, se estabelecia ou não a glosa, se estava ou não comprovada a efetiva despesa, né, e a prestação do serviço. Então, nessa questão, tendo em vista que o recorrente apresenta os mesmos documentos e argumentos da impugnação em acordo com a decisão de primeira instância que analisou os comprovantes trazidos ao processo pelo contribuinte, elaborou uma tabela indicando os motivos da aceitação da dedutibilidade ou manutenção da glosa, sendo que, refeita a análise no recurso voluntário, conclui-se que somente os valores das despesas glosadas restabelecidas pela DRJ tiveram efetivamente comprovados a prestação do serviço ou do pagamento. Portanto, para essa questão da glosa de despesa médica, mantém-se a decisão da primeira instância. A questão da multa isolada, eu aplico também a súmula CARF número 147, porque o caso, sendo de 2003, o ano calendário de 2003, ainda não havia essa previsão. Então, eu também não coloquei do exposto voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo das questões de inconstitucionalidade, e no mérito por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnelião. Súmula CARF 147, este é o voto. Doutor João. Parabéns, doutor Cléber, pelo voto e pela maneira sucinta que o senhor explicou o caso aqui, que eu apenas ouvindo consegui entender bem. Só me parece que, em relação à matéria que ele trouxe no recurso, mas que o pedido já havia sido provido na primeira instância, é o caso de não conhecer. Então, aquilo que se não me engano, é a questão da Previdência, não é? Que já tinha obtido... Ele não cita no recurso. Desculpa, então ele não citou no recurso. Eu sei que que ele havia citado. A questão do livro caixa.
não é muito comum a gente analisar livro caixa, não, mas é a situação comum que a gente vê em alguns contribuintes profissionais liberais que apuram o imposto com base em livro caixa, é essa mesmo. A pessoa pega todas as despesas que ele tem de possíveis e coloca no livro caixa como se fossem despesas necessárias para manutenção da fonte produtora do rendimento. Então, está correta a glosa, por exemplo, de pagar um telefone que não tá instalado lá no consultório dele ou no escritório dele. Pagar uma energia elétrica de um prédio que não é o prédio onde ele exerce as suas funções. A glosa me parece corretíssima mesmo. Ok, mais algum questionamento? Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu divido para dar provimento em relação às despesas médicas. Eu acompanho. Qual dos membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, Está não muito conhecer... baixo, não deu para entender. O meu volume? Não, do Thiago não deu para entender o voto dele. Ele deu provimento na despesa médica. A despesa médica, tá. Não foi isso, doutor Tiago? Então, a qual dos membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão. Vencido o conselheiro Tiago. E também deu provimento para cancelar a glosa de despesas médicas, isso? Isso. Também deu provimento ao recurso. Teve mais alguma questão? Além da despesa médica e da... Teve fundos da infância e adolescente, doação para pai. Sim. Então, várias questões. Então, vencido o conselheiro Tiago do Camone, que também deu provimento. Também para restabelecer despesas médicas. Deu provimento em maior extensão. Em maior extensão, que deu provimento. Deu provimento em maior extensão para afastar a glosa com a despesa médica. Tá. Enquanto ela redige aí, é um equívoco mais ou menos recorrente, o contribuinte, pessoa física, achar que doação para pai, doação para o Unicef e doação para o Criança Esperança da Globo são dedutíveis. Infelizmente, não são dedutíveis por falta de previsão legal. Desses, eu entendo que a APAI deveria haver uma previsão legal. Depende mais da APAI, porque a APAI não cumpre os requisitos de entidade filantrópica, por incrível que pareça. Mas Mas eu acho eu conheço o trabalho da APAI e acho um trabalho, assim, fantástico. Eu acho lindo. Mas tem um requisito legal que você tem que. Parece que ela tem que estar cadastrada também em algum banco de dados da Receita Federal. Não é só ser entidade filantrópica, não. Não, porque essa discussão já teve no passado uma discussão grande sobre o papel da APAI. Há um entendimento mais dominante na justiça, porque isso deriva de várias relações jurídicas da APAI, não é só a questão do benefício que ela traz. Entende que está muito mais para uma escola especial, para alunos especiais, uma escola que tem uma pedagogia adaptada, do que para uma entidade filantrópica, ainda que essa escola seja mantida por doações. Então, há uma divergência quanto a isso. Só falando do pano de fundo, né? Mas o fato é que não há a mesma previsão para doação para a PAI, e eu acho que devia ter. Acho que é uma... Concordo, também acho. Eu faço alguns trabalhos lá e também acho.
Item 71, Elton Andrés Witkowski. É os 71, 72 e 73. Os três vão ser votados, podem ser votados, que é a mesma situação. A mesma situação? Só muda o ano calendário, né? Tá. Então, aqui só goza de despesas médicas odontológicas. O contribuinte impugnou, requerendo o cancelamento da presente notificação, alegando que efetuou deduções das despesas médicas, cujo pagamento foi efetuado em espécie, tendo apresentado a fiscalização como comprovante do dispêndio, os recibos devidamente preenchidos e emitidos pelos profissionais que prestaram serviço conforme determina. Então, eu reproduzo aqui o voto da DRJ, mas a questão toda é só de prova, né? Então, teve a questão legal da glosa, né? Baseado na Lei 9.250, da questão das despesas médicas, essa foi a única questão legal, o resto foi comprovação. Só são recibos mesmo, né? Aquele recibo padrão, que não tem descrição dos serviços prestados. Ele apresenta excepcionalmente uma declaração de um profissional de odontologia que fala genericamente e atesta que prestou o serviço no ano, mas não só faz serviços odontológicos, né? Então eu costumo aceitar a questão da declaração, mas essa foi não fez nenhuma descrição dos serviços prestados. Então nós temos aqui a seguinte situação: ele contesta as despesas médicas unicamente com recibo, que é esse recibo de sempre, né? Que não tem nenhum endereço profissional, não tem a descrição dos serviços prestados, né? Então, ele quer comprovar por aí, eu nego provimento ao recurso. Então, os três é a mesma coisa, negar provimento ao recurso. E aqui a declaração, teve declaração. Uma declaração aí de um dentista profissional que não descreve os serviços. Não tem nem o endereço do rapaz e não descreve a prestação do serviço. Ele bota assim, serviço odontológico, né? E aí ele foi intimado para comprovar o efetivo pagamento. Efetivo pagamento. Aí comprovou só com os recibos. Comprovou não, né? Apresentou só os recibos. A fiscalização rejeitou na autuação a DRJ. E agora também no meu voto eu rejeito os comprovantes. Está aqui no auto de infração, cujos efetivos pagamentos não foram comprovados. Ok. Alguém tem algum questionamento? Como vota, doutor João? Emprestando o entendimento da doutora Fernanda, eu vou acompanhar o relator, porque pelo que o senhor disse no relatório, no voto da DRJ, foi suscitada a ausência da comprovação do pagamento, que presumo ele tenha sido intimado a comprovar. Então, eu empresto aqui o entendimento da doutora Fernanda, que já me convenceu sobre essa matéria, para acompanhar o relator. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho o entendimento da doutora Fernanda também. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Ele não provou ou provou mal? Não provou. Ele só apresentou recibos daqueles preenchidos à mão, mas ele foi intimado para comprovar o efetivo pagamento e não comprovou. Então eu acompanho. É porque a turma tem uma discussão acerca da questão do efetivo pagamento. A gente, às vezes, flexibiliza se a pessoa apresenta outros elementos, como, por exemplo, traz um prontuário, os exames que foram realizados, os receituários médicos, enfim. Embora intimada a comprovar o efetivo pagamento, em alguns casos há flexibilização porque há outros elementos no processo que comprovam que aquele serviço efetivamente foi prestado. Nesse caso, nem isso foi apresentado, só foram apresentados os recibos. Isso. E alguns dos recibos nem tinham as formalidades legais, que é a questão do endereço, pelo que eu estou vendo aqui e tudo. E aquele recibo de papelaria, né, doutor Kleber? Papelaria, aqueles que qualquer um preenche na mão e tudo. Isso. Agora eu achava que o doutor Wesley aceitava, mas me equivoquei. Não, eu acompanho.
Acompanha? Doutor Tiago, Diverjo do provimento. dá provimento? Doutora Sheila, deixa eu só fazer uma Integral, parte. né? Só um pouquinho, é integral, né? Tá, pode falar enquanto eu digito aqui. Até para a doutora Letícia entender, nós temos 2 ou 3 posicionamentos no colegiado. Bom, basicamente o meu, doutora Letícia, é o seguinte: o recibo, a parte é intimada para apresentar o comprovante de pagamento. Ok. Para mim, eu entendo que o recibo, ele tem ali uma força probatória relativa, tendo visto que quando há uma intimação, caberia, no meu ponto de vista, ao contribuinte trazer um detalhamento do serviço prestado, né? Porque a lei fala, que tem que ser comprovantes de pagamento, né? Depois você pode fazer por cheque, uma transação financeira. Não fala isso não, Wesley, desculpa, a lei fala em recibo, e se os recibos não atenderem às formalidades, Sim. Pode, mas a prova necessária é o recibo. Se o recibo apresentou todos os requisitos legais, ele é hábil. Sim, mas esse recibo não foi apresentado pelas as questões legais. Essa questão de efetivo pagamento, isso é uma construção que foi feita para desvirtuar a prova dos recibos, porque a legislação é clara. Os requisitos desse recibo são formais, doutor Tiago. Sim. Isso. No caso aí, sequer não, mas poderia não presente todos esses requisitos, tem que, a meu ver, tem que ser concedido, por mais que seja efetivo pagamento, comprova efetivo pagamento. Não, o recibo está ok, com todos os requisitos, tal. Para mim já é prova. Mas eu concordo contigo, Tiago, só que a questão, eu vou um pouco mais além. Eu penso que tem que ter a comprovação do serviço prestado. Então, aí eu busco, aí, doutora Letícia, alguns elementos, que é prontuário, laudo médico, algum atestado feito pelo profissional, e aí a gente dá aquela, no meu ponto de vista, e há muito tempo atrás o colegiado dava aquela força probatória para suprir aí a intimação do contribuinte para o efetivo pagamento. O doutor Tiago diverge nessa questão, mas eu concordo em relação a isso. Nesse caso, Fernanda, ela falou que eu vou deferimento. Nesse caso, não há nenhum documento comprobatório que possa dar lastro àquele recibo que foi questionado pela fiscalização. Olha, eu tenho um indício de que esse recibo aqui está em deficiência, está faltando ali os requisitos legais, CPF, endereço, nome completo, registro no conselho, entre outras questões. Então, daí ele intima, até no próprio recibo tem que ser o serviço descrito para quem foi feito, do meu ponto de vista, tem que ter isso aí. Se não tem, eu vou buscar em outros documentos, que não foi o caso. Aqui tem muitos recibos que não têm o endereço, grande parte deles tem um carimbo cortado da profissional, não tem nem o CRO, sei lá o que ela é. Tem um carimbo aqui da profissional, mas não... Doutora Fernanda, doutora Letícia, a senhora vai formar com sua convicção, naturalmente, você está chegando agora no colegiado e há muito divergentes quanto a isso, porque é uma questão de prova. Né? O doutor Tiago, assim como muitos outros, entende que o recibo hábil, que é aquele que tem os requisitos legais, é prova suficiente e não pode ser contestado. No outro extremo, nós temos a posição de algumas pessoas de que o recibo, de acordo com o que está previsto no Código Civil, o recibo só faz prova entre os signatários, não pode ser oposto ao fisco, e o fisco poderia, então, exigir que aquela verdade consubstanciada naquele documento particular entre partes seja comprovada, por exemplo, mediante a comprovação do efetivo pagamento. E entre esses dois extremos tem aí um posicionamento que o Dr. Wesley várias vezes já invocou, e eu mesmo já usei várias vezes, que é, uma vez comprovado de forma inconteste que o serviço aconteceu, mesmo que eu não comprove o pagamento em si, mas, traz lá os exames, a radiografia, e a gente, não, essa pessoa fez esse serviço com esse profissional, a gente admite. Então, navegar por essas possibilidades aí depende muito da sua convicção e das provas dos autos. É muito difícil, no caso de despesa médica,
você ter uma posição exclusiva e seguir apenas essa posição? Eu queria fazer uma parte com relação à exigência de comprovação de efetivo pagamento. Eu posso ter um recibo perfeito, com todos os requisitos fiscais, e ainda assim o fiscal exigir a comprovação do efetivo pagamento. Pois bem, essa prerrogativa do fisco tem fundamento no Decreto-Lei 5.844, que regula a fiscalização do imposto de renda. E no seu artigo 11, parágrafo 3º diz: todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora. Aí, parágrafo 5º, as deduções gozadas por falta de comprovação ou justificação, então não é só comprovação, justificação, exigida na forma desse decreto-lei, ou seja, a juízo da autoridade lançadora, como é o caso da exigência de comprovação do efetivo pagamento, não poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na ordem administrativa. Então, existe a previsão legal da comprovação mediante recibo, em regra são aceitos, mas existe a prerrogativa do fisco de ir além e pedir outras comprovações quando entender cabível. E isso tem fundamento na lei, entendeu? Então, é legal essa exigência e é pertinente. Não, mas o artigo 80 do Regulamento de Imposto de Renda fala que limita-se a pagamentos especificados e comprovados com indicação de nome, endereço, número de inscrição do cadastro, do CPF, CNPJ, de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, qual seja a documentação, na falta desse recibo, ser feita indicação de cheque nominativo e tudo. Isso, o contribuinte pode apresentar isso aí, entendeu? Se ele não tiver o recibo. Ele pode apresentar isso, mas isso não exclui a possibilidade do fisco também exigir, entendeu? Mesmo ele tendo o recibo. Agora, se ele não tiver sequer o recibo e o comprovante da transferência bancária, aí ele não tem nada. Não, recibo... E a maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, a maioria das vezes o recibo não tem endereço do prestador de serviço, tem informações genéricas, geralmente a fisioterapeuta, dentista e psicólogo, pelo menos nos casos práticos que eu vejo, e muitas vezes tem informação, os próprios requisitos formais exigidos pela lei. Quando é beneficiário, único e exclusivamente o lançamento é feito por ausência de indicação de beneficiário, já tem entendimento, inclusive eu já coloquei várias vezes, super consolidado de que a ausência, a glosa, por mera ausência de indicação de beneficiário, você pode presumir que é o pagador. Então, isso aí é um entendimento meu também que eu sempre coloco. Mas, quando a glosa é feita por indício de idoneidade e falta de indicação de certos requisitos formais exigidos pela lei nos recibos, e aí, por causa dessas deficiências, exige-se do contribuinte comprovação de pagamento, o que eu vejo na grande maioria das vezes é o contribuinte não juntar e nem sequer, pelo menos demonstrar a boa-fé e a intenção de comprovar esses pagamentos, porque existem alguns outros, por exemplo, que eu já aceitei, do contribuinte conseguir juntar parte de comprovação de pagamento. Falou assim, olha, eu pedi ao banco, isso aqui, a cópia de um cheque microfilmado demora não sei quanto tempo, eu consigo aqui, mostrar. Eu vejo que o contribuinte está demonstrando a sua intenção. Mas a grande maioria das vezes, realmente, são recibos incompletos de fisioterapeutas, odontólogos e psicólogos. E sempre sobre o argumento de pagou dinheiro. Independente do valor. Pode ser uma despesa lá de 15 mil reais. Não, mas eu paguei dinheiro, então não vou comprovar. Parece que vocês nunca pegaram recibo no médico. Tá doido. O doutor Wesley tinha levantado a mãozinha. Lançamento hoje, eu até concordo. Congelado. Coisas, porque hoje você faz transferência via aplicativo e tudo mais, aí é uma coisa muito fácil de ser comprovada. Agora, a auto de infração de 2002, gente, você vai no médico, você paga lá R$300 pro cara, o cara te dá um recibo de qualquer jeito, entendeu? Você vai pedir, por favor, coloca o endereço, não coloca, entendeu? Hoje é fácil você ter essa comprovação da efetiva... do efetivo pagamento, da transação e tal. Mas em ano calendário 95, 96, 92 mil não tem, é difícil demais. Tá. Então, os itens 71, 72 e 73
Ficou, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Tiago, né, que deu provimento ao recurso. Eu vou encerrar aqui a sessão, então. Vou interromper a gravação, Val, por favor. 2 horas, eu preciso ir, né? Então, tchau pra Isso. vocês. Também.